Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir o texto base nosso. Está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo número 7. Os versos de número 7 a 11 nós vamos estar lendo esta noite com a igreja. Quantos irmãos acham? Eu quero aqui externalizar a alegria do meu coração por estar aqui na igreja central. Agradecer a amada igreja pela recepção que nos deram. Chegamos aqui próximo ao fim do ano, ali em dezembro, né? E muitos irmãos chegaram e abraçaram a gente. Eu me senti amado. Um receio tomava conta do meu coração, mas em conversa em casa, a gente chegou à conclusão de vir aqui. E fomos recebidos pelo pastor Ageu, nosso amigo já há tempo, pelo pastor Isaías, nos recebeu, e muitos irmãos amigos que temos aqui neste lugar. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos de maneira ímpar. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma serpente? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma... Vamos voltar um pouquinho, irmãos. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Amém, irmãos? Podereis tomar assento. Um tema bastante importante para o nosso início de ano, né? Pedir, buscar e bater. É o tema da nossa campanha desses 12 dias, né? Hoje é o 9º dia da nossa campanha. Deus já tem esse manifesto de muitas maneiras, né? Cada um que Deus usou aqui de uma maneira especial, de uma maneira diferente um do outro. Deus demonstrou o seu real amor, a sua real presença no nosso meio, e todos nós podemos sentir a presença do Senhor. E esse tema é bom porque ele vai nos acompanhar ao longo deste ano de 2012, porque justamente nós estamos assim, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Então, por certo, nos acompanhará durante o ano todo, como disse o pastor Ageu aqui há pouco, que não seja só no mês 9, mas todos os dias, porque nós precisamos de Deus todos os dias. Enfim, irmãos, para nós pegarmos esses dois textos base nossos, hoje à tarde, quando meditávamos sobre este texto das Escrituras, ele me conduzia ao contexto do que Jesus está vivendo, o que ele está fazendo, né? Aonde ele está, com quem ele está conversando, né? E como se entendia essa fala de Jesus naqueles dias ali. Jesus vive num contexto bastante intenso daqueles dias, né? Religião de um lado, Império Romano do outro, a linguagem do povo, uma linguagem bastante ali comum àquele local. E Jesus está ensinando, porque o que Jesus fazia era isso, ensinar, né? Até nas suas mensagens de intensidade, cada ato que ele fazia era um ato de ensino. Nas poucas coisas que ele fazia, os poucos gestos que ele tinha, todos os gestos de Jesus eram gestos que ensinavam. E aqui ele é uma continuidade dos capítulos 5, capítulo 6, e chega no capítulo 7, e Jesus então está demonstrando ali, ensinando o povo a pedir, buscar e bater, porque ele já havia ensinado sobre o processo da oração no capítulo anterior. Mas Jesus está fazendo isso por quê? Porque o povo não falava, porque o povo não pedia, porque o povo não buscava? Não, o povo fazia isso. Só que eles tinham os seus métodos, as suas maneiras de fazer. Para os irmãos terem uma ideia, naqueles dias que Jesus está vivendo, o judaísmo era uma religião legalista ao extremo, mais do que Moisés foi.
Os sacerdotes daqueles dias, os fariseus propriamente dito, que eram uma classe dos estudantes das Escrituras que guardavam as tradições, eles tinham medo das tradições caírem no esquecimento, e então eles colocavam peso sobre peso em cima das leis, tornando as leis que Deus tinha dado por Moisés lá no Sinai, naquele dia glorioso, naquele dia maravilhoso, transformando em peso para a nação de Israel. Então o povo, quando vinha à igreja, eles tinham uma maneira de orar, quantas palavras falavam, se estava perto ao santo lugar, se estava no Santíssimo, se estava perto da arca, enfim, cada pessoa era determinado. Nós vimos antes de Jesus nascer que Zacarias, um dos que antecederam Jesus, ele foi ordenado aquele dia a apresentar ao Senhor no templo. Eles se vestiam, se ornamentavam todos para aquele dia especial fazer isso. E para os irmãos terem uma ideia, quando se chegava diante de Deus em oração, se errasse uma palavra daquela oração pré-determinada, eles teriam que começar todo o rito novamente. O peso que os fariseus haviam posto na lei de Deus, dado uma lei santa, uma lei pura, uma lei boa. Diz os profetas, diz até os salmos, que a lei do Senhor é perfeita e boa. Mas os homens são tão terríveis nas decisões que eles tomam, que aquilo que é bom, eles conseguem, nos seus trejeitos, no seu jeito, nas suas maneiras, transformar aquilo que é bom em coisa ruim. E tinham feito dessa forma. Tanto é que nesses dias em que Jesus está vivendo, chamar Deus de Pai era um absurdo. Olha, irmãos. Os judeus chamavam Deus de Senhor. Eles não iam além disso. Eles não iam além deste relacionamento. Por isso, para esta palavra dessa noite, para esses três verbos que nós temos, pedir, buscar e bater, eu quero dar o tema da mensagem dessa noite para uma questão de relacionamento com Deus. Não é só pedir, não é só buscar e não é só bater. É uma questão de relacionamento. Por quê? Todo o contexto que Jesus está explicando fala da oração. Oração é relacionamento. Ninguém pode ir à oração porque está atrelado à oração um certo rito. Ninguém pode fazer oração pré-determinado. Eu vou a Deus e vou falar isso. Como diz um antigo ditado de certo homem que, quando começou a sua vida em intensidade de oração, ele orava algumas horas, depois passou a orar alguns minutos, depois ele começou a fazer uma lista e colocava na cabeceira da sua cama e dizia: Senhor, é tudo isso dali que eu quero. Era uma espécie de ritual. A oração não é isso. Oração é relacionamento. E não somente isso, porque nós temos relacionamentos de negócio, porque são relacionamentos, mas sem intimidade, ou não é? Os nossos relacionamentos de negócio são relacionamentos, mas não íntimos, não de intimidade. E o que Deus busca de nós, ainda no século 21, ainda da igreja brasileira, ainda da igreja de Foz do Iguaçu, é oração com relacionamento de intimidade. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus está olhando aquele povo que estava ali cumprindo uma regra pesada. Tinha que trazer tudo aquilo que estava na Mishnah, que está dentro do Talmud, que é uma completude de tudo que os rabinos falavam, de tudo que os rabinos discutiam. Eles escreviam o Talmud e o Mishnah, dentro da linguagem hebraica, dentro do Estado de Israel, dentro do judaísmo, Mishnah. Está ali o que os rabinos diziam a respeito das coisas de Deus. E por aquilo eles viviam. Na realidade, eles respeitavam mais o Mishnah, mais o Talmud, do que a própria lei de Deus. Jesus está contextualizando disso, né? Ele já começa no capítulo 5 já falando sobre isso, né? No versículo de número 43, volte comigo, esteja com a Bíblia aberta aí, irmãos. Versículo de número 44, do capítulo 5, Jesus faz a primeira menção da oração. Por isso, uma boa oração, irmãos, traz como base o relacionamento que é fundamentado em amor. Preste atenção. Jesus disse ali: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Veja, irmãos,
Quando Jesus está falando, dando essa primeira menção da oração, e colocando como base, como fundamento, como pilar, o amor, é porque não tem outra maneira de nós chegarmos a Deus a não ser através da oração, que tem como base o amor. Por quê? Porque Deus é amor. E quando nós chegamos diante de Deus e abrimos o nosso coração e deixamos o Espírito Santo nos envolver e embasamos os nossos pedidos no amor, nós começamos a ter as características de Deus. Porque dá continuidade no versículo de número 45, diz assim: para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Então, quando nós estamos falando em relacionamento, estamos falando em amor. Não amor como nós entendemos no século 21. Um amor que exige troca. Um amor que exige permuta. Um amor que exige retorno. Um amor que se dá. Mas se não se dar em troca, ele recolhe o amor para si. Não é esse amor que Jesus está falando. Ele está falando do amor de Deus. Um amor que excede o entendimento da humanidade. Nós amamos assim por causa da nossa limitação. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Veja, irmãos, que até os nossos inimigos, quando nós embasamos a nossa vida cristã, em principal a nossa oração, até os nossos inimigos são beneficiados pela ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Não são poucas as vezes que ouvimos, e não são poucas as pessoas ditas religiosas que ouvimos que dizer a seguinte fala: que Deus tem que matar ciclano, beltrano e fulano, para mostrar aos demais que Deus está na vida dele. Eu não sei que tipo de Deus é. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que se chama amor. Na linguagem de João, ele sempre falava isso. Deus é amor. Deus é amor. E aquele que é nascido de Deus ama. Glória a Deus, aleluia. Uma boa oração. Por que eu falei boa, irmãos? Para diferenciá-la das demais orações. Porque nem toda oração é boa. Eu falei boa por causa da qualidade dela. A oração boa é aquela oração que chama a atenção de Deus. A oração boa é aquela que traz Deus para mim e me leva para junto dele. Uma boa oração é aquela que é embasada no amor. Os nossos inimigos são beneficiados por ela. E nós também somos. Por quê? Porque nós começamos a exalar as características do nosso Deus. Glória a Deus. Em segundo aspecto, uma boa oração intensifica o nosso relacionamento com Deus. Jesus vai falar sobre essa oração de novo, Mateus capítulo 6, o verso de número 5. Intensidade, intensifica. Uma boa oração intensifica o nosso relacionamento com Deus. Ele diz assim, no versículo número 5: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, os que já receberam o seu galardão. Então, em primeiro aspecto, a oração que intensifica o nosso relacionamento com Deus é a oração que derruba o fingimento. É a oração que derruba a hipocrisia. Hipocrisia, trazendo essa palavra da sua base, do seu original, ela diz respeito àquelas pessoas que encenavam em Roma os seus atos ali teatrais. Nós trazemos para os nossos dias de hoje o hipócrita, uma pessoa duas caras, uma pessoa fingida. O crente, quando chega diante de Deus em oração, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus faz na vida dele é tirar a doble cara que ele tem, a duas faces que ele tem. Cai por terra a hipocrisia. Porque esse crente agora está chegando diante de um Deus que não é um Deus duas caras. Aquilo que ele diz é, aquilo que ele promete ele cumpre. Ele não muda os seus mandamentos. Ele não muda a sua postura. Ele é. Glória a Deus por isso. Derruba a hipocrisia. Porque tem muitos hipócritas. Veja o que diz o texto. Eles oram para ser vistos. Nós temos no contexto da humanidade algumas religiões que alguns cobrem o rosto. Outros têm que dobrar os seus joelhos, não pode ser virado para lá, tem que ser virado para cá.
Outros não podem orar no meio do comum, no meio do social, não podem apresentar sua oração. Outros têm que orar. Enfim, a humanidade fazendo o seu jeito, mas Jesus está falando que o fingimento, o Espírito Santo de Deus acaba com ele. Porque diante de Deus não pode existir fingimento. Por quê? Porque o salmista Davi diz assim: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces tudo em mim, conhece o meu sentar, meu levantar, conhece tudo em mim, não tem como, para onde eu me irei do Senhor? Se eu subir, o Senhor está lá, se eu descer, o Senhor está lá, se eu fizer na sepultura minha casa, lá o Senhor está, o Senhor conhece. Ele falou isso lá para Samuel, quando foi lá na casa de Jessé para ungir a Davi como rei. Ele disse assim: olha, Samuel, pare de ficar olhando para esses outros rapazes aí, porque eu vejo o que está no coração, não vejo como o homem vê. Glória a Deus. Não tem fingimentos diante de Deus. Podemos fingir para os homens, fingir a nossa tristeza, a nossa alegria, enfim, todo jeito que nós todos conhecemos, mas para Deus não tem como nós fazer isso, porque a primeira coisa que Deus olha não é a figura do adorador, não. Se fosse o contrário, Jesus Cristo não falava a palavra que dizia assim: o meu Pai está buscando os que me adoram em espírito e em verdade. O Senhor busca a intimidade primeiro. Deus não quer saber a tua condição física, sei lá, estética. O que Ele quer saber é se aí dentro de você existe um verdadeiro adorador, uma pessoa que pode se colocar de joelho diante dele e ele olhar, e eis aí um homem justo diante de mim, reto, como falava de Jó. Uma boa oração intensifica o nosso relacionamento. Em segundo aspecto, a oração nos conduz para um lugar secreto. Vamos ali mais abaixo. Tu, quando orares, versículo 6 do capítulo 6, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aleluia! A oração nos conduz para o lugar secreto. Como esse? Jesus falou do quarto, mas aonde é? Aqui dentro. Eu posso estar no trânsito, dirigindo o meu carro, e em secreto buscar ao meu Deus. Eu posso estar labutando na vida, o meu trabalho, e em secreto estar buscando o meu Deus. Eu posso estar numa conversa informal com os meus irmãos, e em secreto estar buscando o meu Deus, porque é em secreto que Ele me vê, e Ele traz a boa recompensa. São as dádivas inefáveis que Deus tem para nós, porque nós o amamos. Nós os entregamos para Ele, porque nós o buscamos em secreto. É claro que nesse ato dessa noite estamos aqui em uma reunião de muitos, mas cada um de nós, o Senhor está olhando para o nosso íntimo, para o nosso coração esta noite, está vendo fervilhar ou não dentro de nós, está vendo as emoções fortes ou fracas dentro de nós. Ele está nos enxergando em lugar secreto. Vai para o teu quarto, o Senhor te vê, Ele vê o oculto e Ele te recompensará. Terceiro aspecto da oração, ela desmistifica as falsas intenções acerca daquilo que Deus irá nos revelar. Porque como dizia eles ali, orando, Jesus nos está ensinando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam, que conjecturam, que imaginam, que pelo seu muito falar é que serão ouvidos. O seu Pai sabe o que precisa, mesmo antes que haja um único som em vossa boca. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas por aquilo que Deus está buscando em nós. Veja, irmãos, Jeremias 33:3, todos sabem o texto. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, que não vês. Paulo, corroborando esse texto, ele diz assim: o que os olhos não viram, o que os ouvidos nunca ouviram, o que o coração nunca sentiu, é o que Deus tem reservado para os seus. Receba nessa noite a presença de Deus na tua vida, porque Deus tem coisa grande para você. Deus sabe do que você precisa. A oração, irmãos, glória a Deus, ela derruba as nossas falsas intenções.
Por quê? Vou fazer tantos dias, né? Cuidado, irmãos, para não entender errado o que eu vou falar. Nós estamos fazendo 12 dias de campanha de oração. Mas não é porque nós estamos fazendo 12 dias de campanha de oração que o Senhor vai nos responder dentro daquilo que nós intencionalmente queremos. Ele tem a sua vontade. E Ele é absoluto na sua vontade. Ele não muda a sua vontade para satisfazer o meu egoísmo, a minha idolatria, o meu vã, a minha inutilidade. Tiago disse isso: vocês não recebem porque vocês pedem mal, e quando pedem para gastar nos seus deleites e prazeres. Nós vamos receber porque nesse aspecto nós vamos estar intensivos com Deus, relacionados com Deus. E quando nós estamos num relacionamento intenso com Deus, o nosso pensamento, o nosso desejo, as nossas emoções começam a ser alinhados às emoções e os pensamentos de Deus. Jesus, no momento de intensidade, ele orou ao Pai e disse assim: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas ele entendia que o relacionamento dele com Deus não era somente um relacionamento de pai e filho. Era um relacionamento de intimidade. Era um relacionamento que o colocava na posição igual a Deus. E ele dizia: todavia não se faça a minha vontade, glória a Deus, mas a tua vontade. Porque Jesus sabia que a vontade de Deus era maior para a vida dele. Porque através dessa submissão de Jesus, eu e você estamos aqui essa noite dando glória ao seu nome, porque ele soube viver segundo a vontade do Pai. Por isso uma oração não pode, nem em gênero, nem em espécie, nem em condições alguma, ser uma oração ritualista. Você não pode pegar um envelope, colocar dentro dele um nome, uma posição, sei lá, aquilo que você quer, e achar que através desse ato somente você vai obter o resultado disso. Foi falado aqui no início. Deus vai fazer a parte dele. Você faz a sua. Coloque diante de Deus o teu pedido e confia que Ele pode fazer, como dizia Lutero: ore como se tudo dependesse de Deus e haja como se tudo dependesse de você. Uma oração ritualista é aquela oração que entrega e esquece. Entrega e se vai. Já fiz a minha parte, estou bem, estou sossegado, não preciso mais fazer nada. Ei, está enganado. Porque quando o Espírito Santo começa a instigar o teu coração, quando a tua mente começa a ser invadida, como diz o apóstolo Paulo: vós tendes a mente de Cristo. Você já não pensa como um mundano pensa, como qualquer lá fora pensa, você pensa como um filho de Deus. A tua vontade, a vontade de Deus começa a ser alinhada, glória a Deus por isso. Daí Jesus, ele vai, né, no capítulo número 6, o versículos de número 9, ele vai intensificando então aqui, irmãos, até o versículo de número 12, nos dá o contexto de que uma boa oração, veja, irmãos, olha onde é que nós estamos. Nós passamos pela base, fundamentamos a nossa oração no amor. Não queremos só para nós. Vamos beneficiar as pessoas que estão do nosso lado, os nossos entes queridos, e também serão beneficiados por isso os inimigos, aqueles que buscam o nosso mal. Quando nós estamos então nesse relacionamento de intimidade, sabendo quem Deus é, conhecendo Deus, tendo visão de Deus, querendo o que Deus quer, então Jesus agora começa aqui: vós orareis assim. Olha, o que ele dizia antes? Não ore como esse, não ore como aquele, não ore como aquele outro. Agora Jesus falando assim: olha, vocês vão orar dessa forma. Como? Que tipo de oração? Uma oração que nos torna dependentes. Dependentes. Que não temos condições de viver sem. Que não temos condições de olhar para Deus e olhar para nós mesmos e achar que podemos por algum instante nos arredar. Isso é dependência. Jesus fala assim: vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu. Veja, irmão, como nós temos dependência dessa paternidade. Porque não é um pai humano. O texto que nós vemos ali em 7 diz assim: vocês são maus e sabem dar boas coisas. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Nós precisamos, dependemos dessa paternidade. Não é uma oração repetitiva, não é um coro. Irmão, isso não é um coro como é ensinado. É a dependência. Eu dependo de Deus. Por isso eu chamo de Pai. Glória a Deus. Quantos têm filhos sabem disso, meus irmãos.
Quando teu filho deseja algo, a primeira coisa que sai da boca dele é papai. Não é? Você já acende a luz porque você sabe que ele precisa de algo, uma necessidade dele. Pai nosso, eu sou dependente do Senhor, não consigo viver como canta o hino da nossa alma cristã. Eu não me atrevo a dar nenhum só passo. Glória a Deus. Dependência. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santificado seja o teu nome. Você imaginou nós cristãos não tendo consciência dessa santidade? Nós cristãos vivendo sem consciência de que Deus é santo, como os demais, que pegam os seus deusezinhos lá e colocam de cabeça para baixo, e tiram a roupa deles e põem roupa de novo, e viram para a parede. Não, o nosso Deus é um Deus acima de todos os deuses. Ele é santo, Ele deve ser glorificado, Ele deve ser exaltado. Eu dependo dessa santidade. Sem esse reconhecimento da santidade de Deus, é impossível eu conseguir ser santo, porque eu sou miserável pecador. Mas através da glória, através do poder, através do sangue dele, que foi vertido na cruz do Calvário pela minha vida, eu sou santo, porque o meu Pai é santo. Glória a Deus, glória a Deus. E diz, mas vem o teu reino. Nesse aspecto, nós temos necessidade, porque os reinos desmoronam, eles se acabam, os reinos humanos entram em crise, os seus governos entram e saem. Eu dependo do reino, eu dependo da glória do reino, do Senhor do reino. Venha o teu reino. Só olhando para lá, esquecendo das coisas aqui, é isso que Jesus fala? Não. João capítulo 17, Jesus ora isso: Pai, são teus filhos, eu oro para que o Senhor os santifique na tua palavra, e que eles, Senhor, que estão no mundo, eles comem, eles bebem, eles vivem no mundo, mas não é viver o mundo como se aqui tudo acabasse, é viver aqui trazendo para nós a glória do reino de Deus. Jesus, quando começava a falar sobre o reino, ele dizia assim: o reino do Senhor é vindo, está entre vós. Não era isso? Quando nós oramos na direção que Deus deseja, quando o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento íntimo, nós não olhamos o reino como se ele estivesse a milhares de anos de nós. Nós vivemos a intensidade do reino de Deus aqui na terra. Venha, traz o teu reino, porque esse teu filho te reconhece como pai, esse teu filho é tua herança. Traz o teu reino. Ele diz ainda mais: o pão nosso de cada dia. Não podemos viver sem a necessidade desse pão. Nós dependemos desse pão. É os dois aspectos do pão: o lado humano, do físico, terrestre, de comer, calçar, vestir, beber, pagar contas e etc. e tal. Mas o maior pão é o pão vivo que desceu do céu, que não sacia só a nossa sede de água ou a nossa fome de pão, mas sacia o nosso espírito, dando a nós a água que ninguém desse mundo pode beber, a não ser aquele que chega diante de Deus e nos saciando com o pão vivo que desce do céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Daí esse terceiro aspecto: uma boa oração nos torna dependentes de Deus. Ele diz ainda assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Claro, veja bem, o homem, por mais bom que seja lá fora, por mais filantropo que seja lá fora, por mais excêntrico que seja lá fora, que as pessoas batam nas suas costas e dizem: esse é um benfeitor, tudo que ele faz é movido pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelo seu eu. Mas quando o crente está na dependência de Deus, que Deus, através do Espírito Santo, vem a nossa vida nos ensinando a perdoar, aí nós temos condições de orar: perdoa-nos como nós perdoamos. Um aspecto base da fé cristã. Não podemos ter fé cristã se nós não sabemos perdoar. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensina que esse quadro da oração, Ele nos ajuda a perdoar. Perdoa-nos, aleluia, e livra-nos do mal. E Jesus então, já vamos ao capítulo número 3, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus está terminando o seu
contexto da oração, o contexto do pedido. É aqui que ele chega. Nós não falamos que é uma questão de relacionamento. Veja, irmão, pedir, buscar e bater não é uma progressividade não, irmão. Tipo, eu peço, Deus não me atende, então eu vou para o segundo estágio, é buscar. Então eu não sou atendido, eu vou para o segundo estágio, o terceiro estágio, melhor dizendo, bater. E se eu não for atendido no terceiro estágio? Eu vou para onde? Então não é. O que Jesus está querendo dizer para o povo judeu que está ouvindo a sua voz, ele está dizendo assim: ore, ore mais, ore ainda, continue orando, busque mais, continue buscando, busque, pode buscar. Porque quando você busca aqui, essa questão de relacionamento e intimidade, meu irmão, eu duvido se o coração de Deus não se enche, pastor Ageu, quando nós dobramos o joelho e dizemos: Pai, aqui estou, Pai, fala comigo. Não houve, irmãos, na história da humanidade um crente que dobrasse os seus joelhos e ficasse ouvindo, ou seja, mudo diante de Deus, não ouvisse fala, não ouvisse som. Todos eles foram respondidos, de alguma maneira ou de outra foram respondidos. Porque eles não falam, como diz o Salmo de número 115, há um Deus de pau, de barra, de pedra, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mãos, mas não apalpa, que tem pé, mas não anda, que tem perna, mas não é esse Deus, é o Deus vivo, forte, poderoso, que atende a oração que a ele se faz. Então não é uma progressividade. Não. Por quê? Porque os verbos aqui, eles têm uma continuidade e ao mesmo tempo eles também têm uma ação feita. Como que nós temos o texto? Pedi e ser-vos-á dado. Não existe nenhum momento das escrituras algum texto que diz: ó, peça aí e fica esperando, viu? De repente tu seja atendido. Isso Elias falou para os profetas de Baal: olha, clame mais alto porque eles estão viajando, estão de férias, mas o nosso Deus, pode ter certeza disso, meu irmão, coloque isso no teu coração. Se você está num relacionamento de intimidade com Deus, não é só um crente assembleiano, não é só um crente da nossa cidade, é um servo autêntico de Deus. Você fala e Deus responde, você fala e Deus ouve, você fala e Deus se posiciona. Você fala e, como diz a Bíblia, ele se põe de pé para ouvir. E quando você fala alguma coisa para Deus, se tiver que mudar céu e terra, ele muda e mudou e faz ainda. Eu sempre digo uma coisa, viu, irmãos? Deus parou a terra, né? O sol e a lua, uma vez. Depois, uma segunda vez, retrocedeu. Deus usou uma baleia uma vez. Deus usou uma pedra para matar um gigante uma vez. Deus não é Deus de repetir coisa, mas Deus faz coisa, porque Ele ainda é o mesmo Deus que era ontem, hoje e será sempre eternamente. Então abre a boca, dê glória a Deus, porque Deus tem uma coisa nova para fazer na tua vida. Não é progressividade, é intensidade. Intensidade. Intimidade. Porque um crente com intimidade, irmão, oh glória a Deus, quando ele fala, eu imagino que no céu tem silêncio, faz, porque o Senhor Deus ouve. Ele diz assim: eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo, eu desci para livrar. Já orava, sempre orava, e ele temia o dia mau que chegou, mas quando ele orou, a Bíblia diz assim: e Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus inimigos. Deus está mudando a tua sorte, Deus está mudando o quadro da tua vida, porque a intimidade, o relacionamento, é isso tudo que Deus busca para a tua vida. O versículo número 8 dá continuidade dizendo assim: porque aquele que pede, recebe. Porque aquele que busca, encontra. Tu não vai ficar dando murro às escuras, não. Ou você acredita nisso? Que você vai fazer 12 dias de campanha e vai ficar dando muro às escuras? Sabe-se lá Deus se o que eu estou pedindo vai ser atendido ou não. Meu irmão, nós estamos falando de relacionamento, meu irmão. Olha, a gente fecha a porta de tudo, até quando chega alguém íntimo na nossa casa. Oh, glória a Deus, nós recebemos, não é longe, é perto. Deus busca os que estão perto, glória a Deus, para ter intimidade com eles. Que maravilha isso, de saber que eu, que você
Nós temos um Deus que antes de exigir nossos sacrifícios, meu irmão, que antes de exigir nossos sacrifícios, disse Salomão: se você se comprasse em sacrifício, eu te ofereceria. Tu não quer isso. Que antes de exigir os nossos 12 dias, porque é a primeira campanha que eu estou fazendo, meu irmão, primeira campanha que eu estou fazendo. Mas quando eu iniciei essa campanha, eu falei: meu Deus, eu quero estar ali em comunhão com a igreja. Eu quero estar ali, Senhor, para que o Senhor alinhe o meu coração ao teu, que está meio desalinhado, a minha engrenagem está meio afora. Eu preciso que o Senhor faça algo grandioso na minha vida. Eu estou aqui no 9º dia, vou completar os 12, sei que Deus pode e vai resolver os problemas meus. Glória a Deus. Porque aquele que pede, recebe. Porque aquele que busca, encontra. Porque aquele que bate, se abre. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Te digo, vigia sobre a terra. Satanás está preparando um prato e a mulher está te rodeando. Rebele canta, cuidado com o adultério. Rebele canto, rabaçou debaixo de terra. Porque aqueles que se dizem fortes caíram. E te digo que esse demônio vai recorrer muito dos meus. E eu estou te avisando: vigia sobre a terra. Aonde houver tua fraqueza, encha do meu espírito. E te digo, meu servo, a pombagira está cercando. E eu te digo: tu és escolhido para fazer a diferença. E te digo nesta noite: vigia novamente, porque se te cair, não levantará mais. Porque Satanás tem preparado destruição sobre a vossa casa. E te digo isso porque te amo. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom em todos os atos que Deus faz. Deus é bom. Eu sempre falo isso e meu coração ferve. Por quê? Porque a bondade de Deus, ela não é medida. Nada em Deus é medido. Não existe uma medição humana que possa medir Deus. A bondade de Deus é para sempre, irmãos. A bondade de Deus não muda. Ele é bom. Que maravilha poder contar com essa ajuda maravilhosa de Deus nos momentos da nossa fraqueza, nos momentos que nós estamos no pó muitas vezes. Mas Deus levanta do pó. Deus levanta o necessitado. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos deu essas palavras imensas, lindas, maravilhosas, para que nós saibamos que melhor do que tudo na vida é ter intimidade, é ter um relacionamento perfeito com Deus. Aleluia. E nesse relacionamento eu sempre imagino lá em casa. Às vezes o meu filho chega para mim e fala: pai, eu quero tal coisa. A primeira fala que eu sempre digo assim para eles, a primeira coisa que sai da minha boca é não. Porque eu sou humano. Primeiro eu falo não para ficar lá no cantinho, eu vou refletir, tal, daí se der certo, sim, chega depois. Né? Primeiro é não, que eu não acalma. Viu? Depois eu falo sim. Mas eu vou falar sim por quê? Porque daí eu começo a refletir. É o meu filho, ele precisa disso, ele precisa dessas coisas. Meu coração começa a ferver por dentro. A minha mulher fala bem assim: você é muito coruja demais. Você faz de tudo para os seus filhos. Você imagina Deus. O que ele diz aqui? Voltamos à leitura. Se vocês, e Jesus ele enfatiza isso, coloca isso no seu coração. Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas. Versículo número 11. Quanto mais vosso Pai, que em essência, nas características, em todos os seus aspectos, em todos os seus planos, em toda a sua vontade, Ele é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e Ele dará bens ao que lhe pedirem. Lucas repete dizendo assim: Ele dará um bom espírito. Outras traduções dizem assim: Ele dará o Espírito Santo. Olha, não existe bem maior do que esse, do que ter a glória, do que ter o poder, do que ter a unção, do que ter a ousadia, do que ter a intrepidez do Espírito Santo na nossa vida. Que maravilha! De pés, meus irmãos, comigo.
Chegue diante de Deus agora. Não com medo, como chegava um israelita, um judeu. Ele chegava com medo de tocar na arca. Não pode. Não pode subir aqui em cima, que é santo, né? Não me toque, porque eu sou santo demais. Eles tinham medo. Jesus está tirando este peso do ritual. Ele está tirando, ele está extraindo o peso do ritual. Mas ele está colocando algo a mais. Está dando um a mais. Qual que é o a mais que Jesus está dando? Ele está falando assim, olha, você não vai precisar mais com rituais vir diante de mim. Mas quando você chegar a mim, eu quero que você me receba como pai. Porque eu te recebo como filho. Você é meu filho amado. Aleluia, para a igreja aqui hoje, você foi comprado, você foi lavado, redimido, purificado, restaurado, completo, puro, santo. Você é de Deus, a tua vida pertence a Ele. Tu não és um bastardo que anda por aí, não. Tu não és qualquer um, tu é filho. E quando você chega diante de Deus, na intimidade, no relacionamento, peça, glória a Deus, porque Deus tem grandes bênçãos para derramar sobre tua vida neste ano de 2016. Receba de Deus isso. Eu quero orar com a igreja. Talvez aconteceu coisas durante esses dias aí, que você está fazendo a campanha, começou a vir para a campanha da metade em diante, começou a vir para a campanha, falando, eu vou lá só para terminar a campanha mesmo, mas eu estou arrebentado pelo meio. Eu quero orar com você. Sabe por quê? Porque Deus ele tem um poder tão tremendo, que o salmista Davi disse dele assim, ele pega do monturo. Sabe o que é um monturo? Lixo. Aquilo que você joga fora. Aquilo que a sociedade não quer mais. E ele pega aquele indivíduo que está no monturo, limpa ele, renova ele, dá graça a ele, põe ele assentado entre os príncipes do seu povo. Põe ele assentado, porque Deus ele é especialista em restauração. Se os teus sonhos vão se deflagrando, eles vão se degenerando, eles vão se decompondo. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para restaurar os teus sonhos, para você chegar ao final dessa campanha, dando glória a Deus com a vida restaurada. Eu quero orar com você essa noite. Se você está com a tua vida física sofrendo dores, enfermidade, o Senhor Jesus Cristo que cura, Ele está aqui essa noite. Eu sinto Ele aqui essa noite. O Senhor Jesus Cristo que cura está aqui nessa noite e Ele tem um milagre da cura para operar na tua vida. Eu quero orar com você essa noite. Venha à frente, irmãos. Quem precisa das orações, depois terá o ato ali normal que estará sendo feito, que está sendo feito aí esses dias todos que nós estamos aqui.